A paz do Senhor Jesus, estamos aqui no monte e estava aqui meditando na palavra do Senhor e o Senhor me dava algo qual eu gostaria de compartilhar com os irmãos, algo sobre a palavra dele, uma palavra bem conhecida em Mateus 13, a palavra do semeador, né? É uma palavra que muitos já conhecem, mas o Senhor sempre ele nos revela algo, né? Sempre nos revela algo, sempre tem algo para nos estar revelando sobre o seu reino, sobre a sua obra, sobre os seus mistérios. E algo interessante que o Senhor começa falando que Jesus saía de casa naquele dia e estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco, ele se assentou e toda a multidão estava em pé na praia e ele no barco assentado. E falou muitas coisas e muitas parábolas, dizendo entre elas uma parábola do semeador, que nós conhecemos muito bem, né? Da semente que caiu no pé do caminho, da semente que caiu também em pedregais, da semente que caiu também nos espinhos e na semente que caiu na terra boa. Mas em determinada hora, né, os seus discípulos cercaram e perguntaram a ele por que ele sempre falava em parábolas. E os discípulos então perguntaram a ele, e ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem será dado mais, e aquele que não tem, até o que tem será tirado. Jesus então estava falando que aos discípulos era dado a conhecer os mistérios de Deus, a conhecer, né, mais profundamente a palavra do Senhor. Mas aquela multidão que estava vindo, né, que assentaram, ao ver Jesus ali, aquela multidão se achegou. E aquela multidão, dentro daquela multidão, tinha classes de pessoas em que não era dado a conhecer ainda os mistérios, o entendimento da palavra do Senhor. Então, continuando lendo, eu pude perceber, né, que o Senhor então explica aos discípulos por que ele falava muitas vezes com a multidão em parábolas. E por isso falo em parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, não compreendem, né? Eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, não compreendem. Por isso o Senhor falava em parábolas. Mas por quê? Será que Jesus não queria que aquela multidão não compreendesse, que aquela multidão não tivesse entendimento daquilo que ele estava falando? Aí prossegue o texto, dizendo: porque o coração deste povo é endurecido, e ouviram de mau agrado com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que não vejam com seus olhos, e não ouçam com seus ouvidos, e não compreendam com o coração, e se converta e eu os cure. Jesus estava falando que aquela multidão, ela estava vindo, mas muitos ali estavam de mau agrado. Mas por que eles vieram ouvir Jesus se eles estavam de mau agrado? Jesus estava ali, na beira do mar, eles viram Jesus, vieram a multidão, mas estavam de mau agrado. Porque o Senhor fala: olha, essa multidão está aqui, mas estão de mau agrado, eles não estão de coração aberto, eles não estão realmente querendo entender, querendo se aprofundar, não. Então eu posso conjecturar que naquela multidão ali, que foram, ninguém chamou a multidão foi até ali. E começaram a ouvir Jesus falar. Como Jesus é muito sábio e conhece o coração, a intenção do coração do homem, Jesus viu que aquela multidão não estava de bom agrado. Eles estavam querendo ouvir, mas não estavam de bom agrado, né? Não estavam com o coração aberto para ouvir, para entender, para ver, para abrir o coração e receber a cura, receber a conversão, receber o reino de Deus. Então Jesus vai e fala em parábolas. Para os discípulos, Jesus abre os mistérios do reino de Deus. Mas para a multidão, que não estão de bom agrado, mas estão ali querendo ouvir,
Jesus não abre os mistérios do reino de Deus. E eu achei muito interessante, embora já tenha lido essa mensagem, mas o Senhor, Ele fala, né, que muitas vezes nós pregamos a palavra de Deus, pessoas querem ouvir a palavra de Deus, mas não querem ouvir de bom agrado. Porque na hora de querer entender, na hora de querer se enraizar, na hora de querer pegar compromisso, se aprofundar para criar raiz e para ser convertido, ser liberto e ir para o céu, ter uma vida com Deus, eles não querem. Porque eles não estão de bom agrado. Porque eles ouvem, mas não querem ouvir. Enxergam, mas não querem enxergar. Eles não querem abrir o coração para que se convertam e sejam curados, sarados, transformados. E hoje, nos nossos dias, essa multidão, muitas vezes estão dentro de nossas igrejas, estão em nossos vizinhos, nossos redor, estão no nosso cotidiano. E se nós não vigiarmos, nós mesmos podemos estar enquadrados nessa multidão. Porque se nós não quisermos realmente conhecer Jesus, se aprofundar, né, ter raiz, nós não vamos ter aberto para nós os mistérios de Deus. Nós não vamos ter aberto para nós o entendimento da palavra. E ali o Senhor continua a explicar, então, a parte, os discípulos, a explicação sobre a parábola da semente. E nós notamos que quando o Senhor começa a explicar aos discípulos, o Senhor então fala para os discípulos que, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E este é o que foi pregado a pé do caminho. Quantos estão ouvindo a palavra, estão lendo, mas não estão entendendo, não estão buscando entender, não estão buscando se aprofundar.